Oi, galera! Alunos do terceiro ano, tudo certo aí com vocês? Espero que sim, que todos vocês aí estejam bem. Muito bem, turma. Hoje, na aula de Geografia, nós vamos iniciar com a nossa correção das atividades da aula anterior, reforçar um pouquinho o assunto que nós vimos, aprendemos, né? Nessa unidade, nós estamos aprendendo muitas atividades, vamos aprender ainda um pouquinho de cada. E, e a prof explica também quais são os assuntos que a gente vai aprender hoje, tá? E as atividades que vocês irão realizar também. Bora lá então? Vamos lá. Livro de Geografia, na página 78. Peguem lá então o livro e acompanhem a prof aqui no vídeo, tá bom? Vamos lá então. Na aula passada, nós aprendemos sobre o tema 1, que é a agricultura, o ato de cultivar a terra, né? A atividade de cultivar a terra. Aí aprendemos que existem dois tipos de agricultura: a agricultura de subsistência e a agricultura comercial. Falamos um pouquinho sobre as características individuais de cada um desses dois tipos, né? Então vamos à correção. A questão de número 1 era para vocês observar a foto e fazer o que está se pedindo, né? Ela mostra uma etapa da atividade agrícola, ou seja, uma parte do processo que define a agricultura. Qual é esta etapa? O que a moça está fazendo? Ela está colhendo. Então, a etapa que está representando é a colheita. Muito bem. Na letra B, quais são as outras etapas da atividade agrícola? Então, além da colheita, o que é preciso fazer ou quais são as outras etapas para se fazer a agricultura? Nós precisamos preparar o solo e plantar. Depois, colher. Então, aqui nós já colocamos colheita, então faltava somente a preparação do solo e o plantio, tá? Perfeito aí, gente? Muito bem. A questão de número 2. Pinte cada quadrinho conforme a legenda. De vermelho, agricultura de subsistência e de azul, agricultura comercial. Então, a primeira, produtos destinados ao comércio. O que vocês colocaram aí? Pintaram de que cor? De azul. Isso mesmo, vocês deveriam pintar a primeira alternativa de azul. Vou colocar o azul aqui. Isso. E a segunda, produtos destinados ao sustento da família. De vermelho. Aqui tá a cor vermelha e aqui diz laranja, né? Mas eu imagino que vocês devem ter pintado de vermelho. Perfeito. Então ficou assim, azul e vermelho. A 3. A agricultura é uma atividade que se destaca no seu município? Explique. Não, né? Nós podemos responder que não. A agricultura não se destaca aqui no nosso município. Por quê? Aqui no nosso município se destaca as questões ou as atividades, né? De indústria têxtil e outros tipos de comércio, de empresas, fábricas, mas a agricultura não é a atividade que predomina no nosso município, tá? Então, se vocês colocaram assim, que a agricultura não predomina na cidade. E o importante é vocês explicarem o porquê, tá? Não. Explique. Em nossa cidade é predominante a atividade em fábricas, empresas e comércio, mas não agrícola, tá? A 4. Observe a foto. Então, nós temos uma fotografia, como a prof falou na aula passada, né? Do cultivo de arroz no Vietnã, um país da Ásia. A foto é de 2016. E aí, vocês deveriam responder. Na letra A, o terreno mostrado na foto é plano ou montanhoso? Ele é montanhoso, muito, né, gente? Foi praticamente feito em montanhas esse terreno. Esse tipo de terreno favorece a agricultura? Por quê? O que vocês responderam? Não. Não favorece a agricultura. Claro, eles tiveram que adaptar, né, para poder fazer o plantio aqui do arroz. Mas ele não favorece. Por quê? Porque o terreno é montanhoso e dificulta o cultivo de plantas e a utilização de máquinas.
Aqui, no caso, as pessoas terão que colher, plantar, fazer todas as etapas da plantação, da agricultura, manualmente, porque nenhum tipo de máquina consegue entrar e fazer o trabalho aqui nesse terreno montanhoso. Então, por isso ele não favorece a agricultura. Principalmente, né, gente, a agricultura comercial, como se está aparecendo aqui. Porque a agricultura familiar, talvez só uma dessas montanhas já era o suficiente para alimentar a família, né? Mas como a gente vê grandes quantidades aqui e um produto só, então acreditamos que é agricultura comercial e teria que ter o uso de máquinas para conseguir colher. E nesse caso, não daria, né? A 3. O que foi feito no terreno para possibilitar o cultivo? Foram feitos degraus, terraços, né, no terreno onde ocorre o cultivo. Então, eles tiveram que adaptar esse solo ou esse terreno para ser possível praticar a agricultura nele. E a número 5. O João é agricultor e vai comprar um sítio. Observe o quadro que apresenta as principais características de 3 sítios. Então, nós tínhamos o sítio Alegria, Esperança e 3 Irmãos, cada qual trazendo as características do solo, do terreno e da água, certo? E aí, na letra A, vocês deveriam colocar a opinião de vocês, qual desses sítios o João deveria comprar e justificar a resposta. Vocês falaram que é o sítio Alegria? O livro sugere e a prof também sugere que vocês deveriam ter posto essa resposta. Por quê? O sítio Alegria é o mais adequado, porque apresenta características favoráveis à prática da agricultura, ou seja, ele tem o solo fértil, o terreno é plano e a água é existente no local, tudo que favorece para uma boa agricultura. Letra B. Por que o João não deve comprar nenhum dos outros sítios? Porque os outros sítios não têm as condições favoráveis de que ele precisa. Ou vocês podem ser específicos, né? Puderam ser específicos para quem já fez. Porque o sítio Esperança, ele tem o solo improdutivo, desculpa. E não tem água, certo? A água é ausente. O sítio Três Irmãos, ele tem o terreno montanhoso, então essas características não são favoráveis à prática da agricultura. Mesmo que tenha o solo fértil e água existente, só que não adianta porque o solo é montanhoso, o terreno é montanhoso, né? As condições favoráveis à agricultura do qual a gente estudou, beleza? Muito bem, seguimos então para o nosso próximo tema, que ainda fala e traz um pouquinho da agricultura, e é o tema 2, do campo para a nossa mesa. Quase a maioria dos alimentos, gente, que nós consumimos na nossa alimentação diária é produzida ou ela vem da agricultura. Como que a gente sabe disso? Vamos fazer rapidinho aqui uma análise. O arroz, o feijão, o tomate, o pepino, a alface, que mais? Só esses. Todos esses que fazem parte da nossa alimentação básica do dia a dia, eles provêm da agricultura. Então, eles fazem parte da agricultura. E muitos produtos agrícolas, eles podem ser consumidos in natura. Nós já estudamos esse tema, esse conceito aqui, in natura. Vocês lembram? In natura quer dizer o quê? Que é natural, ou seja, que não passou por nenhum processo industrial. Por exemplo, o quê? Nós temos como exemplo a maçã, o alface que a gente compra na feira, o tomate que a gente compra na feira. Os produtos da feira, gente, podem ser considerados produtos in natura. Por quê? Porque eles saíram direto da agricultura e foram trazidos até nós, expostos na feira para nós comprar e consumir, tá? Então, vamos ler aqui e acompanhar com a prof. Você já deve ter comido uma maçã na hora do lanche. A maçã é um alimento produzido pela agricultura, que pode ser consumido in natura, isto é, sem passar por transformações na indústria. Há muitos produtos agrícolas consumidos in natura, verduras, legumes, frutas e aqueles que a prof falou, né, que fazem parte desses grupos aqui. Só que nós também temos
os produtos agrícolas que são transformados em produtos industrializados. Isso mesmo. E o livro traz um exemplo muito legal de um alimento que pode ter dois caminhos. Ele pode ser consumido in natura ou ele pode ser consumido industrializado. Vamos acompanhar? Então, olha só, o livro fala justamente isso. Muitos produtos da agricultura podem ser consumidos como alimentos industrializados. A maçã, por exemplo, pode ser consumida na forma de suco fabricado pela indústria. E é desse caminho que a gente vai falar agora. Então, olha só. Nós temos o primeiro caminho que a maçã pode percorrer, que é através da agricultura. Alguém precisa plantar e depois colher a maçã. Colheu a maçã, eles levam para um centro de distribuição, onde ela é distribuída para vários lugares do mundo, do Brasil, enfim, de onde está para onde eles desejam que ela vá, né? Então aqui está o centro de distribuição também, dizendo e pedindo para que a maçã seja levada até uma feira da cidade. O caminhãozinho, o carro transporta essa maçã natural, ou seja, in natura, não passou por nenhum processo, e organiza elas na banca da feira. E o vendedor aqui, então, vendendo maçãs in natura, certo? Esse é um caminho, então. O segundo caminho que ela pode percorrer é o caminho do produto industrializado, ou seja, de um alimento in natura, ela pode virar um alimento industrializado. Como? O mesmo processo da agricultura. Alguém planta, colhe e leva até a indústria de sucos de maçã. Lá nessa indústria, ela passa por um processo. Ela é moída, triturada, nela são acrescentados corantes, aromatizantes, açúcares e mais um monte de coisa que a gente nem imagina. E é posto conservantes também, para que esse suco não estrague, né? Porque a gente sabe que quando a gente corta uma maçã ao meio, se deixar ela por um dia, ela já fica diferente, ela fica escura, ou seja, ela vai se estragando. Então, é preciso que nessa caixa do suco, eles coloquem conservantes para que ela não estrague tão rápido. Depois, a caixa é lacrada e é levada, transportada para os supermercados, onde nós também compramos para consumir o suco de maçã. Então, os produtos da agricultura, eles podem ter dois caminhos. Eles podem ser consumidos in natura ou ser consumidos industrializados, tá? Agora, vocês farão, então, as atividades da aula de hoje. Vocês irão completar as frases utilizando corretamente as palavras do quadro. E na 2, vocês irão desenhar um outro exemplo de produto agrícola que pode ser consumido in natura ou transformado pela indústria. Vamos pensar, tem outros, tá? Nós falamos da maçã, aqui está o tomate, que pode ser consumido in natura e também pode ser consumido industrializado através do molho de tomate. Tem um outro alimento que vocês conhecem, que é um produto agrícola que pode ser consumido in natura e que também consumimos em um produto industrializado? Vocês irão representar aqui nesses 3 quadrinhos, tá? Em uma folha, vocês vão desenhar 3 alimentos que vocês consomem in natura, tá? Esse é prof. especifica para vocês que também é na folha. Aqui nós não vamos expor, porque nós não estamos na escola, mas vocês irão guardar, que vocês podem compartilhar em uma aula de webconferência, tá? E na letra B, vocês vão observar que na letra B a prof substituiu, tá? A letra B foi substituída por uma atividade que a prof passou nos slides para vocês, que além de desenhar, então, 3 alimentos in natura que vocês consomem aí na casa de vocês, eu quero que vocês colem 3 embalagens, recortem se é muito grande, mas o importante é que vocês representem essa embalagem, que vocês recortem e colem 3 embalagens de produtos industrializados, que vocês consomem aí na casa de vocês também, tá? Então, vocês vão desenhar 3 in natura e vão colar 3 produtos industrializados nessa folha. Coloquem a data, o nome e guardem na pastinha de vocês com carinho, que a prof também vai verificar depois com muito carinho, tá bom? Então, tá bom. Então, só para finalizar aqui
o nosso vídeo, O Caminho dos Alimentos. Vamos finalizar então. O Caminho dos Alimentos. Oi, eu sou a Luciana. Você já parou para pensar em como os alimentos que consumimos chegam até nós? Vários alimentos vêm da agricultura, que é a atividade de cultivar a terra. Para ser realizada, essa atividade depende muito de certas condições favoráveis. Cada planta tem uma forma especial de ser cultivada, em função do clima, da quantidade de sol que irradia sobre ela e da quantidade de água de que precisa para crescer. Por isso, é importante preparar o solo, fazer o plantio, irrigar a plantação e colher os alimentos no tempo certo, de acordo com cada tipo de planta. Existem várias maneiras de produzir alimentos por meio da agricultura. Vamos conhecê-las? Estes são alguns alimentos que consumimos aqui em casa. Clique em cada um deles para descobrir o caminho que eles fizeram para chegar até a nossa mesa. Vamos começar por este, o patê de berinjela. Compramos este patê de berinjela em uma feira de alimentos orgânicos. Você sabe o que é um alimento orgânico? É um alimento produzido pela agricultura orgânica, que não usa agrotóxicos nem técnicas que podem fazer mal ao ambiente e às pessoas. Em alguns casos, a agricultura orgânica produz diferentes tipos de alimentos em um mesmo terreno. Isso ajuda a evitar as pragas sem que seja necessário o uso de agrotóxicos, pois a combinação de diferentes tipos de plantas protege todo o cultivo. As berinjelas que deram origem ao patê foram cultivadas por uma família de agricultores. Aliás, a minha mãe contou que eles mesmos também fizeram o patê que nós compramos na feira de alimentos orgânicos. Mamão. Na semana passada, eu fui com os meus pais comprar mamões em uma feira de pequenos agricultores. Lá, os agricultores vendem frutas que eles mesmos cultivam. Eles praticam a chamada agricultura de subsistência, ou seja, produzem para o consumo próprio e de suas famílias, mas também vendem uma parte da colheita para gerar renda e comprar outros produtos de que precisam. No café da manhã, geralmente comemos o mamão in natura. Uma fruta in natura é aquela que não passou por nenhuma transformação na indústria e, ao ser consumida, estava do mesmo jeito em que foi colhida. Aveia em flocos. Na agricultura comercial, todos os alimentos produzidos são destinados ao comércio, dentro e fora do país. É o caso desta aveia em flocos. Esta aveia foi produzida em uma monocultura, que é o cultivo de um só produto em uma grande propriedade. Depois da colheita, este cereal foi para uma indústria de alimentos. Lá foi preparado e embalado, tornando-se um produto industrializado. Minha mãe comprou o pacote de aveia em flocos em um supermercado. Normalmente, os alimentos vendidos nos supermercados são produzidos pela agricultura comercial. E por último, o suco de manga. Toda semana acontece uma feira livre na rua de casa. Às vezes compramos lá alguns alimentos, como as mangas que meu pai usou para fazer este suco. O feirante nos contou que as mangas de sua banca foram produzidas pela agricultura comercial. Na agricultura comercial, todos os produtos são plantados para serem vendidos. Neste tipo de agricultura é comum o uso de agrotóxicos, máquinas e tratores para aumentar a produtividade das plantações. Os agrotóxicos são usados para afastar as pragas que atacam as plantações, pois várias plantas do mesmo tipo, cultivadas em uma grande área, atraem esses bichinhos.
Muito bem, gente. Que legal, né? Assim conhecemos um pouquinho mais de como chegam até as nossas mesas alguns produtos, certo? Então, galera, por hoje é só. Um beijo gigante. Façam as atividades com dedicação e capricho. E até a nossa próxima aula de ciências, tá? Ah, não, é geografia. Desculpa. Até, gente. Um beijo.